Muito bem, gente. Olha, uma informação importante. São 11h41. Deve ser protocolado hoje um pedido de impeachment do presidente Lula. A denúncia será por crime de responsabilidade pela fala dele contra o ex-ministro e agora senador Sérgio Moro. Quem traz informações direto de Brasília é o Bruno Pinheiro. Fala, Bruno. Olha, Paulo, exatamente, é uma apuração que eu fiz agora há alguns minutos. Eu tive acesso a esse rascunho do documento que será apresentado hoje, aproximadamente às 4 da tarde. Está agendado, então. São 6 deputados que estão assinando esse documento e será levado até Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados. Justamente, o documento está citando ameaça e coação, que é contra um representante da nação. Justamente durante uma entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma entrevista ao vivo a um jornal, inclusive, ele fez ali dizendo que tinha um sentimento de vingança em relação ao ex-juiz Sérgio Moro durante o episódio, a operação da Lava Jato, e aí justamente usando essa fala é que eles estão elaborando este documento. Esse é um rascunho, já espera que o final seja divulgado após o almoço e às 4 da tarde seja de fato apresentado na Câmara dos Deputados. Já pedindo, inclusive, que seja algo rápido, que seja algo que tenha uma atenção e acatado e encaminhado às autoridades, aos órgãos que são responsáveis de fato. E aí esse documento acaba colocando as aspas, as falas de Lula durante essa entrevista que repercutiu e muito. Entre esses nomes que assinam o documento, eles chegaram a um entendimento que seria um tom de ameaça ao ex-juiz Sérgio Moro e a um representante, já que ele se elegeu o senador da República. A gente vai aguardar às 4 da tarde, de fato, se esse documento será apresentado lá na Câmara dos Deputados. Essa informação também já está no site da Jovem Pan News, viu, Paulo? Ô, Bruno, na tua visão aí, a tua experiência jornalística de cobertura, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, você vê o governo Lula avançando aí para se ter uma maioria ou ainda há muita dificuldade? Esse assunto acaba repercutindo sobre se conseguir essa maioria, Paulo, sobre esse assunto de oposição ou de conseguir avançar esse discurso lá na Câmara? Não, acho que de ter um certo controle, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, né? Porque essa notícia que você traz em relação ao impeachment, ela vai depender muito da força política que o governo Lula vai aplicar tanto no Senado quanto na Câmara, né? A gente aqui está entendendo um pouco, acho que vocês aí em Brasília têm um termômetro melhor disso. Vocês conversam aí com os parlamentares todo santo dia. O que você está sentindo? Existe uma certa resistência, né? A gente ouviu na semana anterior que existia uma força, uma intenção do Senado se tornar a casa iniciadora, justamente que lá a oposição é muito menor. Então seria muito mais fácil iniciar no Senado do que na Câmara dos Deputados. Recentemente, Arthur Lira já deu um sinal que era importante o governo articular para conseguir aumentar o número de votos na Câmara dos Deputados. A oposição acaba se organizando nesses últimos dias em várias comissões, inclusive chamando vários ministros. Isso acaba assustando. É um sinal que aqui no Palácio da Alvorada, Lula, ele está conversando diariamente com os líderes do governo, com Arthur Lira, e esse ambiente ruim entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, isso sim assusta o governo federal, porque acaba dificultando essa harmonia de enviar uma agenda econômica, que seja uma outra agenda para se colocar em votação na Câmara dos Deputados. Durante entrevistas aqui no Alvorada, os ministros estão sempre otimistas, mas o resultado e esse raio-x do que é esse ambiente do outro lado é muito diferente do que aqui no Alvorada está sendo anunciado, viu, Paulo? Sem dúvida. Brunão, obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, direto de Brasília, nos atualizando aí sobre esse pedido de impeachment que deve ser protocolado hoje pela oposição. Só falando rapidamente dessa sessão de ontem da Comissão de Constituição e Justiça, uma derrota para o governo, só do Flávio Dino ter sentado naquela cadeira, né? Vocês concordam comigo? Todo pedido de convocação feito dentro de uma comissão na Câmara dos Deputados, em qualquer parlamento, quando aprovado, é uma derrota para o governo, né? Porque a convocação, diferente do convite,
obriga, né, o ministro, aquela pessoa direcionada, né, a de fato comparecer ali e ter que enfrentar fatalmente a oposição. Claro. Então, tudo que os governos fazem é impedir que essa situação aconteça em primeiro lugar. Desarticulação completa, né, Manuel? Exato. E essa notícia agora é mais um elemento de poder do Arthur Lira. Porque o que a gente está assistindo de forma geral é a tentativa do governo de construir uma base para poder começar a enviar projetos. Isso ainda não começou, como disse o deputado Kim Kataguiri, a gente vai chegar nos 100 dias de governo sem nada, né? E o ponto é que isso tudo está acontecendo porque o cara poderoso hoje em Brasília é o Arthur Lira, que tem uma composição muito forte de apoio a ele na Câmara dos Deputados. Quando se entra com um pedido de impeachment, a quem cabe o poder de avançar ou não com esse pedido? Justamente a Arthur Lira. Então é mais um instrumento de poder que o Arthur Lira tem na mão para negociar as suas condições de composição com o governo federal.